Fala, meus irmãos, nesse vídeo vamos ver os tipos de móveis que mais estão vendendo agora em 2025, continuando a análise da parte 1. E se você acha que é complicado produzir e ainda tratar de toda esta parte comercial, o marketing e as demandas administrativas em gerais, estamos aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar como você poderá viver da produção focando apenas na fabricação. Há um segredinho que eu contarei logo. Para não perder esse segredo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim, em todo vídeo novo, você será informado logo e poderá ser um dos primeiros a aproveitar essa oportunidade e assim se destacar dos que vierem depois. É algo concreto que eu te garanto que irá atender a esse propósito. Bem, nessa análise, vamos ver as demandas por tipo de móveis. Mesa, cadeira, sofá, armários e etc. Na primeira parte a gente viu em relação a ambientes. Então vamos lá, e com as buscas acerca desses termos a gente vai poder verificar isso que a gente está falando agora. Então, são os desejos do mercado, o que deve refletir no mercado. E quando falo em mercado, entendam uma relação entre oferta e demanda concretizada, ou seja, é aquilo que as pessoas de fato estão adquirindo e, portanto, que devemos oferecer, ofertar. Novamente, eu friso que este é apenas um meio embasado para agirmos. Há diversas outras formas para lograrmos êxito no mercado, como criar o desejo, criar necessidades artificiais, entre tantas outras estratégias que poderemos usar. Bom, vamos direto para a pesquisa. Depois teceremos análises para compreender e desta forma fixar melhor o conhecimento e assim aplicarmos conscientemente na produção e alcançarmos melhores resultados. Veja então o gráfico. Perceba então dois grandes destaques entre os tipos de móveis mais buscados. Então no gráfico a gente tem a barra azul representando as mesas, as cadeiras, as barras vermelhas, sofá amarela, cama verde e armário roxo. Outros tipos de móveis ficaram de fora por um volume muito inferior a estes apresentados por esses tipos de produtos. Porém, se tens curiosidades por algum, deixe no comentário que iremos fazer vamos responder a sua resposta lá no comentário ou ainda mesmo fazer um vídeo, caso a gente veja que seja cabível, seja necessário um vídeo para tal. Bem, esses dados reafirmam aquela ideia que a gente trouxe na primeira parte, que lá mesmo a gente já confirmou com dados, né? Do que buscar primeiro em termos de móveis, levando em consideração a casa nova, seja pessoas solteiras, recém-casados e etc. Obviamente que o desejo de todos seria mobiliar a casa toda logo de uma vez, mas nem sempre isso é possível e, portanto, temos essa disparidade na busca pelos móveis. Ainda pontuo que isso se trata de modo geral, há situações onde a preferência se trata de outros móveis, ok? Então vamos agora especificar ainda mais os tipos de móveis para sermos ainda mais precisos. Vamos em ordem crescente, da menor para a maior demanda. Bem, veja que em cadeira há termos não relacionados ao nosso propósito, onde os três primeiros tratam de ocasião pontual. Mas o que mais se busca são as cadeiras de praia Tramontina. Essas são aquelas de alumínio, como você poderá ver agora na imagem. Mas também é de madeira. O desafio aqui é fazer ela com resistência e ficarem leve. Confesso que nunca sequer pensei em projetar algo nesse sentido, mas creio que seja possível. E apesar de haver no mercado cadeiras dessas em madeira, eu não irei por esse caminho, devido à dificuldade de conseguir essas características, leve e resistente, e ainda ser a menor entre as maiores demandas ora analisadas. As buscas por cadeiras são baixas, principalmente porque normalmente se busca por um conjunto de mesa e cadeira. E posteriormente vamos ver isso de forma mais concreta. Vamos ver que tipos de sofá são os mais buscados no mercado atualmente. Em primeiro lugar, temos sofá na caixa. Você já ouviu falar disso? Pois é, muita gente não sabe. Mas quem busca comprar um sofá novo, se ainda não sabe, vai acabar descobrindo. E adivinha, esse é o tipo mais desejado. E olha só, são sofás do tipo modular. Lembra? Até uma época atrás em que era moda, quando se faziam muita base de sofá de forma até rústica, com pallets que funcionava dessa forma, como se fossem módulos. Porém, esse tipo que a gente está tratando aqui agora, de sofá, é muito mais sofisticado e tem muito mais vantagem, principalmente em termos de logística, pois são embalados a vácuo, o que facilita e barateia o frete, e tornando ainda mais viável. É uma ideia genial.
mas sofre em termos de limitação de design. Não me entendam mal, eles são maravilhosos, realmente são muito bonitos. Porém, a empresa é um formato que aceita essa ideia, ele precisa ser comprimido, né? E não é qualquer produto, qualquer matéria que aceita isso. Entretanto, assim a possibilidade de repensarmos, assim como foram feito na época que né, evoluiu e chegaram nesse modelo, de forma a chegar ainda a novos designs. O próximo tipo específico que vamos tratar é sofá orgânico, já que os outros itens não nos é relevante. E o que é um sofá orgânico? Bem, orgânico de forma genérica, ou seja, sem se referir especificamente a esse caso, é algo que remete à integração do todo. Vamos entender isso melhor. Imagine um órgão do corpo, como o coração ou a pele, que fazem parte do todo. Nessa linha de raciocínio, podemos pensar em design com formas mais integradas ao ambiente e aos demais móveis, dando mais fluidez, seja visual, seja no tráfego do ambiente. Também costumam remeter o termo constantemente a algo mais natural, como alimentos orgânicos, né? E ligados a formas naturais também. Digo, as formas que encontramos na natureza, isto é, menos retilíneas, né? Assim, aplicando ao sofá, por utilizar matérias mais naturais, como tecidos de fibra de plantas, madeiras certificadas, formatos sinuosos e etc. Veja, aqui eu tenho um feeling que esse é uma ótima opção para explorar e investir na produção também, pois esse tipo de sofá é pouquíssimo explorado, principalmente por falta de opção ou ainda requinte, ou ainda pelos valores. Entretanto, me parece um grande desafio, tanto para a produção como para encontrar o ponto de mercado. A relação entre o custo, a oferta, o preço, a demanda, os fatores que resultam em um produto campeão de venda e de lucro. Vou deixar mais umas imagens para admirar. São realmente fascinantes. O próximo sofá retrátil sem caixa. Bem, todos nós sabemos o que é um sofá retrátil. E a caixa nada mais é do que aquele braço, construído como uma caixa mesmo, que é revestido de espuma e o tecido que cobre todo ele. Na imagem da busca do Google, veja que se trata de um sofá sem o braço ou com os braços sem ser construído nesse formato de caixa. Apenas uma peça estreita ou ainda uma única peça de madeira bem acabada. Dou por visto o sofá sem caixa, que ocupa a 6ª posição, e o sofá modular, na 8ª e 9ª, pois foram tratados juntamente com o sofá na caixa, o modular, e na versão retrátil, o sofá sem caixa. Para não nos prolongarmos muito, então, ok? Vamos adiante, pois poderíamos aqui estar desenvolvendo e adentrando em temas relacionados, como poltronas e sofá de 2, 3, 4 lugares, etc. E para falar a verdade, nunca tive nenhuma inspiração para fazer sofá, a não ser quando eu vi esses orgânicos que vos apresentei anteriormente. São belíssimos. E agora o próximo da nossa lista é armário guarda-roupa. E para essa categoria, por tipo, temos 2 termos que podem ser confundidos mediante as buscas, pois na verdade um guarda-roupa é uma espécie de armário, assim como armários de cozinha, armário para lavanderia, roupeiros e etc. Aqui eu já trago o primeiro alerta, que quando forem cadastrar esse tipo de produto, façam de forma que, por quem busque um termo ou outro, armário guarda-roupa, encontre o seu produto. Não precisa ser o título do produto, mas pode ser na descrição, ou ainda melhor, caso exista, na descrição curta, que é aquela que vem logo abaixo do título. Dessa forma, vai ajudar o Google a rastrear melhor o seu produto e assim podemos melhor ser ranqueado nas buscas, né? Bem, pessoal, esse é um assunto bem específico, né? Que a gente pode adentrar nele posteriormente, que se chama SEO, que é uma sigla SEO, do inglês significa Search Engine Optimization, que nada mais é do que otimização de mecanismo de busca, né? Hoje, todo e-commerce, todo marketplace tem que estar atento a esse tipo de mecanismos, né? E para orientar melhor como melhorar assim, o teu ranking, né, no teu produto, ao seu potencial cliente encontrar,
Então, assim, se você tem interesse, quer que eu fale sobre esse assunto, eu posso trazer um vídeo específico sobre ele. Então comenta aí, nos comentários, né? Bem, se tratando de armário, considerando a dinamicidade do mercado, podemos considerar alguns queridinhos. Porém, essa pesquisa e análise deve ser trabalhada constantemente para poder estar sempre ofertando o que mais se busca e demanda a cada tempo, né? Então, nesse ponto que podemos te ajudar mais. Então, se inscreve no canal para não perder a novidade que mostrarei para vocês em breve. Então, logo esteja disponível para o público. E os primeiros terão a vantagem de sair na frente, estando sempre aptos a ofertar no momento certo, a coisa certa, aumentando muito a chance de aproveitar as altas demandas voláteis. Então, pessoal, podemos apontar aqui os armários modulares como algo que muito se busca, pois melhor se adequam às necessidades individuais devido à sua capacidade de personalização em termos de arquitetura. Isto é, o planejamento do espaço. Então, temos ainda muita procura para armário de cozinha, inclusive modular. Perceba que o termo de busca relacionado é armário de cozinha modular completo. Isso quer dizer que estão buscando para toda a cozinha, ou seja, uma cozinha completa, seja lá o tipo de armário que for. Logo então, indico que produzam armários suspensos e de piso. E podem ser, né, do chão até o teto, e de bancada, que são os que vão a mais ou menos a altura da cintura, né, como o nome já diz, para bancadas. Onde geralmente se colocam as pias, cooktop ou então sobre a bancada os elétricos. São todos necessários, apesar de que no momento há mais oferta dos armários modulares suspensos. Logo, a melhor chance é ofertando os armários de cozinha modular de piso, principalmente os de bancada, pois são os menos ofertados, podendo ainda ofertar com a bancada ou sem a bancada, o tampo, né? Caso o cliente deseje encomendar um específico, como em pedra, por exemplo, granito, mármore, aí é a escolha dele. Ou mesmo numa madeira mais top, essas madeiras de lei, né? O ideal seria você ofertar essas opções, né? Então aqui é mais que bem-vindo a uma parceria, se você não tem produção para as bancadas, como por exemplo com marmoreiros, para essas peças diferenciadas, além das próprias bancadas de madeiras nobres, ou mesmo de madeiras mais simples, com tratamento adequado. Por exemplo, você pode fazer ela de pinos mesmo e fazer um tratamento, fazer uma cobertura de resina. É uma boa opção, isso vai deixar o produto muito mais apto para atender o propósito. Pois bem, então, rapidamente, veja ainda que há termos relacionados como cristaleira de vidro. Pode não fazer muito sentido, mas no conceito genérico não deixa de ser um armário. É a mesma coisa que um freezer e um freezer expositor, né? Assim, um armário que seja uma cristaleira é como se fosse um freezer expositor. Tá lá o armário é todo de vidro para expor o que está dentro, né? E veja que ele apareceu como tendência alta nas buscas, então não podemos ignorá-lo. Agora vamos ver quais são as demandas específicas para guarda-roupa. E mais uma vez temos o termo modular. Perceba que o interesse principal é para quarto pequeno e ainda que atenda a casal. Pode até parecer um desafio muito grande pensar em produzir algo que seja pequeno e que atenda a mais de uma pessoa. Mas a solução está na própria ideia, ser modular. Isso acaba por permitir, por exemplo, que com 1 ou 2 módulos você atenda a quartos menores e 3 a 4 outros pouco menores, né? Veja que o bom dessa pesquisa e análise é que podemos fazer e refletir no desejo do potencial cliente. Isso vai além do mercado, de fato, pois podemos verificar demandas reprimidas. Não necessariamente já existe um produto que atenda a tais aspirações, muito menos que traga isso como característica principal a ponto de conter no título. Por exemplo, nesse caso, após desenvolver o projeto que atende a essa demanda, o título do produto deveria ser guarda-roupa modular casal pequeno. Isso faria com que as buscas fossem direcionadas para o seu produto. Esse segundo
com cama embutida, armário com cama embutida, já é algo bastante explorado e antigo, pelo visto com bastante procura. Afinal, maximiza ao máximo o espaço, principalmente para quartos muito pequenos. E apesar de haver diversas variações que cada fabricante acaba fazendo, eu vislumbro muita coisa ainda não explorada em questão de funcionalidade e design, que pode trazer diferencial e o desejo do cliente que busca algo com menos cara de móvel de loja de eletro. Eu estou aqui questionando a qualidade desses móveis dessas lojas, mas apenas quero dizer que, no geral, eles têm um design mais simples e muitas vezes antiquado. Vamos dar uma explorada no que já existe por aí. Por fim, nos resta esse guarda-roupa casal ripado, que se aplica para camuflar o guarda-roupa como se um painel fosse, assim como fazem com as portas. Eu lembro nesse ponto que muito antigamente havia inclusive projetos onde o armário camuflava a porta de banheiro, porém não ripado, que é a coisa mais atual. Simplesmente se deixava o vão da porta do banheiro e toda a parede em volta era armário, né? Inclusive sobre o vão sendo a porta igual e rente ao armário. Então você tem aqui o vão do banheiro, da porta do banheiro, né? E armário em volta, cobrindo, e quando chegasse na porta do banheiro, continuava aqui e fechava uma porta que abriria direto para o banheiro, né? A gente percebe muito no mercado essas, como é que eu posso chamar? Esse pessoal gosta de chamar de retrô, mas também chamam muito de flashback, né? Uma tendência que volta, as coisas sempre estão indo e voltando, né? Bom, essa ideia do ripado, ela é muito boa para camuflar armários, principalmente onde possa parecer estranho ter um armário. Deixa também o ambiente mais clean, entre outras ideias que não vamos ficar aqui explorando, pois o que a gente precisa saber aqui nesse vídeo é o que ofertar, de acordo com a demanda do mercado, pois o que nós queremos mesmo é produzir, é meter a mão na massa, mas também precisamos ser bem remunerado com isso, tá certo? Afinal, um produto que a gente faz da forma que a gente faz porque gosta, com amor, tem muito mais valor e é outra vibe. Eu posso garantir para vocês que não é muito diferente um produto feito de forma individual, quase que artesanal, né? Muitas vezes a gente usa máquinas semi-estacionárias ou até algumas pessoas usam estacionárias mesmo, mas acaba que a gente tem um esmero maior no trabalho e as peças tendem a ter mais qualidade, né? Portanto, é fundamental sabermos o que e como iremos fazer para valorizarmos o nosso trabalho e não sermos desvalorizados. Veja aí algumas imagens dos armários ripados, como fica bem legal, né? E camufla bem. Agora, o penúltimo tipo e o segundo, ou ainda primeiro, pois a reversão na colocação, se a busca é ampla, ou seja, na aba do Google ou em Shop, onde a mesa aparece em primeiro lugar nas buscas, né? Olha que curiosa, valiosa e bem-vinda informação aqui. Simplesmente é unânime a busca por mesa de 4 cadeiras, ou seja, uma mesa pequena. A única outra pesquisa relacionada é mesa oval. Pronto. Então a gente já sabe como fazer uma mesa pequena de 4 lugares de formato oval. Bem, não é bem assim, né? Mas não é uma má ideia. Não é uma má ideia fazer a mesa assim. Mas o que eu posso afirmar para vocês nesse momento é que essa liderança pelas tendências, ou seja, aquilo que tem ascensão, tem variado um pouco com as buscas ao longo do tempo. Às vezes se procura mais por mesa redonda de 4 lugares, ou apenas mesa com 4 cadeiras, ou apenas mesa oval e etc. Lembra do que foi dito na primeira parte do vídeo, né, da primeira análise, que tratamos sobre os ambientes, onde vimos a respeito da relação do ambiente e como o móvel deve ser produzido de acordo com as suas aplicações. Se cozinha, sala de jantar, sala de estar,
ou ainda quando esses ambientes se congregam no mesmo espaço, né? Se você ainda não viu a primeira parte, veja, porque são conteúdos complementares, apesar de não importar a sequência, podendo tranquilamente assistir primeiro esse e depois aquele, que não prejudicará a compreensão da análise. Pessoal, e para provar que a mesa e ainda a variação se destaca são mesas de 4 lugares, outras plataformas, como, aliás, as maiores plataformas de marketplaces do país, né, na atualidade, o Amazon e o Mercado Livre, corroboram com os dados das buscas feitas no Google. Então veja que a demanda tem se convertido no mercado, ou seja, as buscas têm se refletido nas compras e nas vendas, né? Compra barra venda, entenda assim. Então, vamos ver alguns produtos dessa categoria que separei para vocês, pois achei interessante. Se já assistiu a primeira parte do vídeo, você estará ligado na ambientação dessas peças. Se não, eu vos oriento que observe os ambientes onde essas mesas estão postas nas fotos que eu irei mostrar nas imagens e as suas características, e reparem que para cada tipo de ambiente há características diferentes, né? Como formatos, acabamentos, matérias e etc, né? Perceba que uma variedade que possui nome bem distinto tem aparecido bem ranqueado, que são as escrivaninhas. Leve em consideração que muitas pessoas buscam por esses móveis por outros nomes, como mesa de trabalho, por exemplo. Por fim, vamos agora à última análise. Em cama, e de cara temos uma tal de cama montessoriana, e em seguida cama montessoriana infantil. Isso parece até redundância, porque esse tipo de cama é realmente uma cama... a ideia dela foi justamente para a evolução da criança. Isso porque, diferente das camas tradicionais, a cama montessoriana ela é mais baixa, próxima ao chão, e essa característica acaba facilitando o acesso da criança à cama. Você provavelmente já viu por aí esse tipo de cama, na internet ou ainda pessoalmente. Mas talvez não saiba que é assim que ele se chama. Acredito que seja um dos produtos que o consumidor não tenha muita consciência. Talvez pense em algo como decorativo, e até é, mas não é apenas isso, né? Eu, por exemplo, tenho 3 filhos e não conhecia esse conceito até pouco tempo atrás. Até tenho uma cama dessa aqui, que na verdade o fabricante descreve como um berço que se transforma em mini cama, né? Mas veja, se ele vendesse como berço barra cama montessoriana, já que o termo está em alta nas buscas e o produto atende às especificidades do que seja uma cama montessoriana, né, que o nome é até difícil de falar, uma simples alteração no título do produto, isso já aumentaria muito o fluxo, o tráfego, como costuma chamar o pessoal do meio do marketing digital, né? O tráfego, para vocês não ficarem boiando, resumidamente, nada mais é do que o fluxo de pessoas que chegam até o seu produto, e é essencial para a venda, né? Após o tráfego, o resto vai com a sua página de venda, vai com o seu produto ali que tem que convencer. Daí também há outras estratégias que a gente vai explorar mais na frente. Eu sei que é muita coisa. Produzir apenas não adianta, né? Se não vender. E para isso, há muito conhecimento a ser aplicado. E assim, normalmente a gente não tem o conhecimento, a gente já é muito tempo investido com a produção e sobrecarrega, e às vezes, muitas vezes, a gente nem sabe por onde começar, né, com a venda. Mas é por isso que existe o carpinteiro artesão, inspirado no Pai Celestial, que vos disse: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Você tem esse desejo de produzir móveis, peças como luminárias ou adornos e etc., e viver disso, vender de forma justa, sendo bem remunerado, a um valor justo, e fazer a diferença? Então eu te convido a se juntarem a mim nessa inspiração, que me fez largar tudo porque eu fui chamado. Outro momento eu conto melhor essa história para vocês, né? Então, pessoal, por enquanto, o que eu posso falar para vocês é para continuar acompanhando o canal, para saber quando for a hora, pois eu os chamarei para se juntarem
a mim e a nós do Carpinteiro Artesão nessa missão. E eu te garantirei que você será capaz de alcançar esse propósito, pois nossa missão é fazer isso. O terceiro colocado não nos é relevante, se trata de uma peça de tecido que se usa para decorar a cama, né? Terceira de cama, veja na imagem. O quarto, já falamos em armário guarda-roupa, né? Que é o armário com cama embutida, né? Na quinta posição, a cama baú. Aqui vejo que pode ser uma boa opção dependendo da região onde você está, pois onde já há fabricantes, principalmente grandes, fica difícil. Mas de qualquer forma, você tem que fazer uma pesquisa de mercado, nada demais, só buscar os valores online e offline, ou seja, veja na internet os preços e os preços nas lojas na sua cidade, e verifique o custo que você vai ter para fabricar essa mesma peça, e ver se vale a pena produzir. Não havendo fabricante na sua cidade, os preços devem ser mais altos, né? Principalmente devido ao frete. Assim vale a pena fabricar e você terá bastante margem para promover o produto e a marca. Uma coisa que eu gostaria que vocês internalizassem e levassem para tudo na vida é a integridade. Isso garante vida longa ao seu negócio, certo? Se você, por exemplo, não tiver como atender a demanda e tiver a possibilidade de expandir o seu negócio, por exemplo, se a sua produção hoje é de, sei lá, 10 peças diárias de determinado produto e vocês estão buscando 20 e você tiver essa oportunidade de expandir, faça, né? Muita gente prefere apenas aumentar os preços. Bem, isso aí até funciona, você vai vender, vai lucrar mais e tal. Mas veja bem, o mercado já tem vários fatores que pressionam os preços, não seja você mais um, né? É muito mais vantagem você ter uma produção maior, desde que isso também não seja um risco tão grande, né? Porque ninguém vai colocar a mão na fogueira. A respeito da cama baú, me conta aí nos comentários se você tem interesse, qual a sua cidade. Daí podemos fazer uma análise sobre a viabilidade, né, de você se tornar um fabricante desse produto, ok? E se ainda, né, você tem vontade de fazer isso, mas ainda não possui conhecimento, se inscreve no canal que temos uma novidade que iremos te mostrar em breve e que eu garanto que você poderá não só aprender a fazer, como também vou mostrar como você vai precisar focar apenas na produção e deixar as vendas rolarem no automático. Agora, passando para o próximo, temos cama suspensa solteiro. Esse é o termo de busca. Pessoal, existem várias formas de suspender uma cama, mas o ideal é fazer para atender o maior número de clientes possível, ok? Primeiro de tudo, ter em mente que esse tipo de cama é para quem busca otimizar espaço. Logo, imagina-se que são ambientes menores, onde haverá outros móveis, principalmente guarda-roupas embaixo dessas camas, ou uma escrivania, um local de estudo, de trabalho, e tudo isso deve ser levado em consideração na elaboração do projeto, né? E por isso me parece que esse tipo de cama tem melhor proveito e possivelmente mais interessado se pudesse ser personalizado ou uma solução compacta que não necessite fixação em paredes. Imagine logo então um produto que seja tudo num só, que você só faça montar, não necessite, né, porque cama suspensa geralmente tem muita fixação em parede, ou então alguma puxando algum cabo do teto, né? Se for uma laje, algo que tenha segurança, né? Também pode haver cama suspensa apenas por estilo. Essa, na verdade, tem a aparência de estar flutuando, né? Que seria a denominação mais correta para o produto. Cama flutuante, né? Que é aquelas camas que dá a impressão de não ter perna, né? As pernas ficam escondidas. Bem, pessoal, é isso aí que a gente tem para falar hoje nesse vídeo, né? Assistam a primeira parte se vocês não assistiram, se inscrevam no canal que a gente vai continuar produzindo conteúdo. Em breve a oficina
vai estar pronta, porque foi um longo período, né, para achar o local, e agora reformando o local, né? Em breve eu posso estar trazendo conteúdos mais práticos para vocês, tá ok? Fique com Deus.